Olá, muito boa tarde. Como que vocês estão? E aí, como é que está a leitura? Então, hoje, oficialmente, né, começamos o nosso encontro para a gente estar conversando sobre o livro, né, de ludoterapia. E eu peguei eu tenho 3 exemplares desse ludoterapia. E eu peguei o pior, eu acho, que para eu ler, porque ele tem tanto erro de impressão que é impressionante. Mas, enfim, eu peguei ele para ler, né, fazer a gravação do YouTube, porque ele era o único que não tinha marcação. Os outros todos já tinham marcação. E aí eu descobri por que que ele não tinha marcação. Porque ele é ruim mesmo. Ai, gente, olha, eles comem linhas inteiras, trocam uma linha com a outra, é uma beleza. Mas enfim, como é que vocês estão? É, como que tá aí a leitura, né? A gente vai conversando, não significa que de repente a gente não precisa seguir exatamente, esse encontro a gente tem que falar de todos os capítulos, porque são muitos capítulos, né? Eu coloquei para esse encontro. O que que chamou a atenção de vocês? O que que vocês querem comentar sobre essa parte inicial, né? A gente vai estar, deixa eu ver aqui o índice, seria a primeira parte, né? Que é o capítulo 1 e o 2. Algumas crianças são assim, e ela falando um pouco do que ela entende que é a ludoterapia. Aí tem a segunda parte, então, que ela vai falar sobre a sala de brinquedos, sobre a criança, sobre o terapeuta e sobre os pais. E agora que eu vi que eu ainda estou com o meu band-aid de uma sessão de ludoterapia de ontem. Ai, que é da Patrulha Canina. E aí? Gisela, esse é meu band-aid favorito. A gente fica só trocando os cãezinhos, os policiais. Pois é, eu achei numa farmácia esse band-aid. Tem outros band-aids também. É, mas eu dando aula para criança é assim, é o sucesso mora. Todo dia três estão machucadas e aí o meu band-aid vai embora, mas é divertido. Uhum. Se você me permite, já que eu já falei sobre o seu band-aid, é, eu vou fazer um comentário. Eu acho que eu fiz isso com o Dibs e é muito interessante quando a gente está lendo, porque a gente tem vontade de falar um monte de coisa. Eu levei a sério o que você falou de anotar, né? Eu sempre anotei do lado, mas de anotar as impressões e o que, né? E isso tem sido bem interessante, porque eu não fazia esse tipo de anotação. Então, anotar o que eu tô sentindo, qual é a minha impressão daquilo, tem sido diferente. Eu tenho lido de uma forma diferente, né? Mas óbvio, eu não vou fazer todos os comentários, eu só queria começar dizendo que foi legal ter aquela primeira conversa, eu já comecei a ler de uma forma diferente, já procurei o Dibs e comecei a achar ele, e aí eu falei, aqui é o Dibs! E, e como eu falei, né, na outra vez, para quem tava, eu ainda não sou formada em psicologia, eu sei um pouco da ACP, mas ainda não fiz formação, estou fazendo o curso de ludoterapia, então agora está sendo bem interessante ler esse livro, porque eu li o Gibbs antes de ler esse livro, né? Então está fazendo muito sentido. E sobre essa parte inicial, eu gostei muito para entender a teoria, né? Para entender, assim, lido por ela, né? Da escrito por ela. Então eu não tenho muito comentário sobre isso, é mais teoria. Mas o único comentário que eu tenho, a minha edição, eu acho que é de 72. É a capa normal, né, do livro, mas é de 72, eu acho. Na Muda. página.
35, que ela fala sobre o mundo, a vida moderna. E é de 72, né, o livro. E ela é tão atual, é tipo, ela tá falando de hoje. Não mudou nada. Na página 36, quando eu falo, os adultos estão às vezes tão apressados que não tem tempo para apreciar as crianças. Eu falei, gente, é hoje. Maravilhoso. Isso que eu acho interessante, Axelaine, a gente está falando de um livro que foi publicado em 47, ou seja, ela escreveu antes de 47. Isso. Vamos colocar aí 1945, vai, que ela finalizou esse livro. A gente está em 2025, né? E o quanto que esse olhar da pressa, tem um dos capítulos já mais que eu estava gravando, que é tão interessante, ela fala, eu até marquei, eu disse, gente, eu acho que eu vou fazer um videozinho só com essa, que eu acho que já é no capítulo 14, eu já estou pulando lá para frente, mas é porque é tão interessante que ela fala, é no capítulo 14, a terapia não pode ser apressada. E ela fala assim, a criança vive num mundo extremamente agitado. As coisas passam por ela com espantosa velocidade. Faz-na correr de cá para lá. Esse mundo é muito grande e ela precisa de tempo para tomá-lo nas mãos. Cara, tem coisa mais atual do que isso, né? Tem essa. E o que eu fico mais impressionada, óbvio que tem coisas que a forma da relação, né, que ela coloca aí muito rígida entre o terapeuta e a criança, o que o terapeuta não deve fazer, já não cabe mais na ludoterapia centrada como a gente entende hoje. Mas se você for pensar que ela escreveu esse livro quando não existia nada onde ela se apoiar para ela ter ideias sobre como seria uma psicoterapia com crianças, é incrível, né? Esse abrir o caminho aí. Então, é muito interessante. Eu acho que a essência desse livro é que essa terapia, né, como a gente está entendendo o nome ludoterapia centrada na criança, porque esse nome ele foi ganhando outras nuances ao longo do tempo. Então, ela colocou como ludoterapia não diretiva, porque ela estava seguindo as bases do Carl Rogers da fase não diretiva. Porém, no próprio livro, ela, logo no início, ela diz: talvez essa não seja uma boa nomenclatura. Talvez ludoterapia autodiretiva. Que aí eu coloco o foco onde eu acho que é importante, que é na criança. Né? Porque a ludoterapia não diretiva, esse nome, ele diz respeito ao que o terapeuta deve fazer, não ser diretivo. E ela mesma se questiona. Então, eu acho que o cerne do que ela traz aqui é essa terapia fundada numa profunda aceitação dessa criança. Uma profunda aceitação com aquilo que ela traz, né? Ela pode ser mais rápida, ela fala, ou mais lenta como uma tartaruga, ou mais rápida como tal. Não importa, né? Mas essa profunda aceitação que está presente com esse respeito por a criança. Eu acho que isso é o cerne dessa terapia. E aí eu já digo para vocês que esse é o principal. Você ter essa profunda aceitação a esse ritmo da criança. Ela vai falar numa hora, às vezes a criança está rodando em círculos, numa questão central que você sabe que é a questão central, vamos supor, uma briga com os pais, um
relacionamento com os pais. Mas ela fica rodando em círculo e não dá para você apressar para ela ver logo isso. Então você tem que saber acompanhar essa aceitação desse ritmo, do que essa criança está vendo, e que você vai estar ali nesse papel de refletir aquilo que ela está falando para que seja um espelho. O que a Xilaine não falou, porque também ela não precisava falar tudo e ela já fez muita coisa, é o quanto esse tipo de relação impacta também no terapeuta, o quanto que também é um espelho para o terapeuta. E depois a gente vai ganhar uma conotação, já depois com o Clark Mustacas, que foi aluno dela, já um contemporâneo nosso que ainda está vivo, o Léo, gente, eu ia falar Larry Davidson, que é um outro autor, mas é o Larry. Nossa, deu o branco agora do Léo. Landrich. Fui levantar para ver o livro dele, né? Que foca a ludoterapia como a arte da relação, né? Então, coloca como esse cerne, essa relação. E por que que isso é importante eu trazer? Porque você vai dizer, nossa, eu não faço esse tipo de intervenção. Gente, olha como eu sou jogadora, olha como é que eu coloco minhas interpretações, eu não vou fazer. E óbvio que isso é uma orientação, mas se a gente espera que a terapia para o cliente funcione, porque nós somos perfeitos enquanto terapeuta, esquece, isso não vai acontecer nunca. Porque se a terapia dependesse da perfeição do terapeuta, acabou. Né? Não, não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma relação de profunda aceitação e respeito e que isso é transformador. Entendem a delicadeza disso que ela começa a salientar? Então, esse é o cerne, né? E é isso que eu acho que a gente tem que ter muito em mente quando a gente está tratando com crianças, seja criança na nossa sala de ludoterapia, seja criança numa sala de aula, seja a criança é, na rua, que você veja, né? Seja todas as crianças, e aqui o Brasil me possibilita isso, que eu encontro na rua, eu tento fazer um contato. Porque é prazeroso para mim, eu sei que é prazeroso para a criança. E eu falo aqui no Brasil, porque a depender da cultura, isso não é muito bem visto, né? Esse contato, ainda que quando eu viaje para o exterior, eu tente de uma forma mais discreta. E a criança fica assim, né, olhando pelo ombro do pai, e olha, tipo assim, eu posso falar com o estranho, porque eles não têm o hábito, né, dessa troca com o estranho. Então, é importante. Então, e aqui nessa introdução, ela coloca qual que é o objetivo do processo terapêutico. O objetivo é que essa criança cresça em experiências, que cresça em compreensão das suas experiências, porque não adianta a experiência pela experiência, mas que a criança cresça em experiências, que ela cresça em compreensão das experiências e que ela cresça em aceitação de quem ela é e como que ela vai se colocar no mundo a partir de quem ela é. Então, é esse amadurecimento psicológico. É esse amadurecimento que a gente está querendo oferecer como objetivo terapêutico. Para quê? Para que a criança, então, possa realizar as suas potencialidades, para que ela possa estar desbloqueada de tensões, de frustrações, de traumas, do que for, para que ela possa, então, exercer quem ela é. Porque nós precisamos que todas as pessoas que estão aqui, que estão vivas, possam ser quem elas são. Nós precisamos de todos. Então, essa é a ideia
do objetivo terapêutico. Com essa ideia, ela não vai estar falando em modificação de comportamento, nem eu vou ajustar dessa forma porque a sociedade pede dessa forma para você. Ela não vai entrar nisso, porque ela entende, a partir do ponto de referência que a Xline tem, que a criança, ao se sentir aceita, ao se sentir compreendida, ela tem essa força interna para se movimentar de uma forma construtiva em prol do seu crescimento. Ela acredita nessa confiança interna da criança. E eu vou ser bem sincera para vocês. Quando eu comecei a minha carreira, algum, alguns anos atrás, isso era um ponto inegociável para mim. Inegociável no sentido em que eu podia não ter nada do conhecimento que eu tenho hoje, mas se eu tinha uma coisa, era confiança nesse outro. Confiança na capacidade que se eu desse, né, a plataforma, se eu desse os meios, ele iria utilizar disso para essa autopropulsão, né, esse desenvolvimento aí. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque isso vai transparecer no seu contato. E a criança capta isso muito rápido. O quanto ela está sendo aceita e o quanto ela não está sendo aceita. Eu estou falando criança, mas, obviamente, tudo isso que eu estou falando, ele pode ser expandido para adolescência, adulto, enfim, né? O que for. Então, esse crescimento que ela está tentando promover aqui é esse olhar honesto para si mesmo. Lembra do Tom? Aqui eu posso falar a verdade, aqui eu falo a verdade, aqui eu não minto. Eu que fui lá e fiz a cagada, aqui eu não minto, né? Esse olhar honesto para si mesmo, esse se aceitar como é, e ao se aceitar é que eu promovo as mudanças de me ajustar de uma forma mais saudável àquela realidade que eu estou vivendo, né? E o ajustar aqui não é no sentido de conformidade, mas é no sentido de como que eu posso estar bem sendo que eu sou, vivendo nessa realidade que eu estou. O que que eu posso promover aqui construtivamente? Então, essa é a nossa base. É daí que a gente parte, que ela vai contar aqui nesse primeiro capítulo do Tom, da Emma, do Billy. E como é que é o nome do irmão do Billy? Esqueci. E aí? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês pensando nessa primeira parte, né? O capítulo 1 e o capítulo 2? Hoje eu tô sem câmera, gente. Mas teve um trecho ali no comecinho do livro, na página 18, que está escrito assim: descobrir seu caminho, testar a si próprio, deixar revelar sua personalidade, tomar a responsabilidade por seus próprios atos. Isso é o que acontece durante a terapia. Então, quando eu li esse pedaço, né, que é o que a gente sente em relação ao que está lendo, que você pediu para a gente anotar, eu, eu senti justamente isso que você estava falando, dessa potência que existe dentro de cada pessoa. Então, ela deu ali só não, né? Mas ela deu um espaço onde aquela pessoa pudesse crescer, onde aquela pessoa pudesse se fortalecer. Então, é aquela história, né, antiga da plantinha, que se você coloca ela numa terra adubada, num lugar bom, com sol, com água,
ela vai por ela mesma crescer, florescer. Então, esse trechinho ali da página 18 me levou para essa reflexão que está muito de encontro com isso que você acabou de falar. Uhum. E é interessante que pensar que eu não posso oferecer a mesma água, a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de adubo para todas as plantas, né? Tem planta que é mais de sombra, tem planta que é mais de sol, tem planta que quer água todo dia, tem água que quer planta, quer água só uma vez por semana, e assim como são as plantas, né? Se as plantas são assim, que dirá os seres humanos, né? Seres humanos também são assim, né? A gente vai oferecer, porque esse é o nosso papel enquanto terapeuta, a gente vai oferecer aquilo que aquela criança está precisando. Né? Eu vou fazer minhas palavras da Thaís, porque assim a gente vai anotando tanto, 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 que se for ler tudo que a gente anotou, De um a outro gente fica aqui livro, a né? noite inteira. Fica, fica, porque é incrível, assim, que nem na página 19 mesmo ela coloca, assim como o indivíduo utiliza sua crescente independência física para entender os limites de seu potencial físico, ele usa sua crescente independência psicológica para alargar as fronteiras de sua capacidade mental. Então, é, ela faz aí uma analogia, né, entre a questão física, né, a criança vai crescendo, a pessoa vai crescendo, vai se transformando, e também a questão psicológica. E é o que você falou, você não vai dar a mesma quantidade de água para um cactus que você daria, de repente, para uma rosa. São plantas diferentes. E aí é entender, né, ter essa sensibilidade de entender o que cada um precisa e fornecer esse ambiente, né, para que cada um floresça e para que cada um cresça dentro das suas perspectivas, que eu acho que é o grande desafio do terapeuta. Ela coloca esse desenvolvimento físico, quase como tentando comparar com o psicológico, mas hoje a gente pode entender isso um pouquinho mais expandido, que os dois estão juntos, né? É um desenvolvimento fisiopsíquico, um influenciando o outro. Eles estão ali, ó, grudadinhos. E aí a gente entende que quanto mais eu vou desenvolvendo, mais vai me abrindo outras experiências, porque eu estou sentindo seguro com aquela, então eu vou ter a coragem, vou ter essa força, eu vou ter essa estruturação de dar o próximo passo, né? Pensando no desenvolvimento, o quanto que as fases são importantes entre o sentar, engatinhar, levantar e andar. Então, hoje a gente já sabe que crianças que não engatinharam vão apresentar algumas questões, um pouquinho mais lá na frente, de falta desse engatinhar. Que o que é o engatinhar? Percebam o movimento que a gente faz de engatinhar, né? Vou pegar aqui o meu dinossauro, né? Quando o ombro está para um lado, o quadril está para o outro, né? Eu estou fazendo um movimento aqui e tentando organizar lado direito com lado esquerdo. Eu estou fazendo toda uma organização que aparentemente é psíquica, mas vai ser psicológica também. Então, as coisas estão muito mais unidas do que a gente pode imaginar. Oi, Rafael. Você tocou num ponto agora que, na verdade, é uma dúvida que eu já tinha há algum tempo e que me voltou agora lendo esse livro, né? É, como então se daria uma ludoterapia não diretiva com crianças
bem pequenas. Tipo assim, isso acontece, é nesse mesmo formato que a gente está vendo aqui, como é que são as diferenças? Qual que é a idade do bem pequena? Tipo assim, uns 2 anos, mais ou menos. Eu lembro, eu não sei se foi nesse livro ou em algum lugar, que eu lembro da Virginie falando que a ludoterapia, ela se dava melhor em crianças de 6 anos, mais ou menos, né? Mas eu lembro de ler que ela chegava a falar que dava certo com todas as idades. Aí eu fiquei me perguntando assim, se a gente pegar uma criança, um bebezinho assim, de 2 anos, como é que acontece? Não. Hoje, eu aplico ludoterapia hoje. Minha clínica hoje, abril de 2025. Inclusive, hoje é 25 de abril de 25, né? Que interessante. Então, 25 de abril de 2025, hoje eu aplico a ludoterapia centrada na criança. Veja que eu não estou utilizando o termo não diretiva. Centrada, a ludoterapia centrada, com uma faixa etária de 1 ano e 8 meses a 26 anos. E aí, eu estou falando de pessoas que têm questões do neurodesenvolvimento. Aí eu estou falando de, especificamente, de autistas. E aí, como que essa ludoterapia centrada, que está focando, se eu pego só esse livro, que está focando só numa reflexão de sentimentos, emoções e contexto, como que isso se daria com autistas? Vocês perceberam? Vocês já chegaram? Quem já chegou no capítulo 12? A pessoa tá lá na frente, né? Que Eu é. ainda não. Hã? Eu ainda não cheguei Eu também. ainda não. Não? Percebam o Jerry. Anote este nome, Jerry. Mas é aí que eu te falo que a ludoterapia hoje, a ludoterapia centrada, ela está focada muito mais na relação. Então, normalmente, crianças muito pequenas, em torno aí de 1 ano, e eu vou para meses, se você quiser. É que hoje eu não estou atendendo bebê com menos de 1 ano. Não é que eu não estou atendendo porque eu não atendo, é porque não apareceu. São crianças o quê? Por que essas crianças tão pequenas precisariam de uma psicoterapia? Provavelmente perceberam que tem algo ali que está difícil na relação, que provavelmente não faz contato, que não está fazendo as trocas, né? Que não está fazendo as brincadeiras, que pode estar tendo muitas explosões de raiva, de agressividade, de não aceitar limites, né? A gente está colocando um pouco nisso de crianças tão pequenas assim. E aí, qual é o foco? Eu vou só refletir emoções e sentimentos? Não. Eu vou interagir com esse bebê. Primeiro, ele tem que me perceber. Então, se eu estou falando dentro dessa minha gama de crianças que eu falei para vocês, que são autistas ou com suspeita de autismo, quando eles entram na minha sala ou eu vou na casa deles, porque aí, em crianças tão pequenas, eu prefiro, sempre que possível, ir na casa. Nem me ver.
nem me reconhece como outro. Então, eu observo essa criança, vejo o que que ela está brincando, o que que ela está fazendo. Normalmente, eu percebo que nesse primeiro momento de contato, ela está tentando se estabilizar física e psicologicamente. Ela está tentando estabilizar aquele corpo naquela situação estranha ali. Então, ela vai procurar experiências mais sensoriais, mais corporais. E eu vou ajudar essa criança. Por exemplo, se ela está na minha sala, né, de querer alguma coisa e não conseguir pegar, e eu vejo que ela quer e dou, até que em algum momento ela me percebe. Eu não lembro de eu ter vivido alguma situação que uma criança não me percebeu no primeiro contato. Primeiro contato, assim, primeira sessão, né? Vai demorar aí, às vezes, 20, 30 minutos para me perceber. E aí, da feita que ela me percebe, a gente pode criar algo juntos. Alguma brincadeira, que ela faça algum movimento e eu replique e ela goste e peça para repetir. E aí a gente começa uma troca, que é o principal no desenvolvimento. Pode acontecer o oposto também. Ela está aqui, eu faço alguma coisa, eu falo num tom, eu faço um som que chama a atenção dessa criança, essa criança me olha, eu repito e ela entra no jogo comigo, esse jogo que é de troca. Esse é o principal que eu tenho que estabelecer com bebês. A troca, ou seja, a relação. Se eu for descer mais tecnicamente, que ele possa perceber os movimentos do meu corpo, que eu perceba os movimentos do dele e que a gente fique numa troca. Como assim? Vamos supor, sei lá, né, que tem uma bola e me jogue. Aí eu pego a bola, em vez de jogar logo, eu falo, eu vou jogar essa bola. E ele está prestando atenção na minha mão. Eu vou jogar essa bola. Posso jogar agora? Vou pegar. Olha, tá indo a bola. E aí eu mando a bola. Então, eu estou fazendo ele perceber todo esse meu movimento e eu estou falando do meu movimento. Eu estou refletindo o meu movimento. Eu estou jogando a bola. Vou jogar. Joguei. Porque o principal é a interação. É assim que a gente aprende. Em qualquer situação, em qualquer idade. E principalmente no primeiro ano de vida, que a gente não percebe. Mas quando a gente vai estudar desenvolvimento humano, a gente vai entender que a base principal desse primeiro ano de vida, que esse bebê olha, o que ele faz ali para desenvolver física e psicologicamente é muita coisa. E a gente acha que o bebê só chora, dorme, caga e come. Né? Opa! Isso daí é 1% do que o bebê faz. O bebê faz muita coisa. Então, respondendo mais assertivamente, né, que eu fiz mais uma explanação à pergunta da Rafa, como que eu vou trabalhar a ludoterapia com bebês tão pequenos? Se o bebê chegou para mim para trabalhar em ludoterapia tão pequeno, é porque tem uma questão base relacional. E aí eu vou brincar com ele, mas eu não sou só o brincar. Eu sei como brincar. Eu sei como intervir, eu sei a hora de refletir, sei a hora de pausar. Isso tudo é uma técnica. Entendeu, Rafa? Ficou um pouquinho mais claro ou confundiu mais?
Claríssimo, muito obrigada. Uhum. E quanto mais cedo chegarem para a gente, melhor. E essa técnica, Gisela, eu tinha a mesma dúvida. Obrigada, Rafa, por perguntar. É, essa técnica a gente aprende, essa técnica mais específica, que eu digo com os bebês, né? Porque eu percebi que tudo. Isso até me leva a meu outro comentário sobre a segunda parte da história do Tom. Eu só conseguia perceber a X-Line, a forma dela refletir, é o que mais me chamava atenção. Porque exatamente, eu achei que foi diferente da forma que ela refletiu o Gibbs, porque o Gibbs talvez tinha 5 anos e o Tom 12. Então tem uma diferença grande. Ela adicionou algumas palavras, né, que fazia ele pensar, e eu falava, meu Deus, ela não só falou a frase que ele falou, ela já ia incorporando um pouco. Porque no Gibbs, o início do Gibbs, ela estava só refletindo. Isso, No final do Gibbs, você percebe que ela está fazendo a sim, compreensão e devolvendo, se você perceber. Ao longo do Gibbs, ela vai mudando. sim. É como se ela tivesse ali já fazendo um preâmbulo da próxima fase, que seria do Rogers, né? Uhum. Que a não diretiva foi a primeira fase, gente. A gente já evoluiu muito a partir daí. Respondendo a tua pergunta, Thaís, olha, eu ainda não vi ninguém falando de bebê sem ludoterapia além de mim. Se vocês conhecerem, vocês me contam, que eu quero aprender também. O que que eu fui fazendo foi aliando o meu conhecimento que eu fui obtendo de desenvolvimento humano a partir de uma perspectiva fenomenológica, ou seja, não é que eu estou interessada em saber com quantos meses a criança senta, com quantos meses a criança engatinha, isso é importante, mas se eu estou falando de desenvolvimento humano, eu estou falando de constituição de eu e do outro. E isso se dá nos primeiros 5 anos, se for um desenvolvimento típico. Né? Então, eu me aprofundei em tentar compreender essas fases, o que que acontece no primeiro ano, o que que acontece no segundo ano, do ponto de vista dessa constituição de si mesmo e do outro, que obviamente vai envolver o tempo, o espaço, né? Então, por exemplo, o Russell, e aí eu vou muito para a fenomenologia, o Edmundo Russell, ele falava que para você conseguir falar eu, a partir do momento que você fala eu, é porque você já entende que tem um outro. E que isso se dá muito através de pronomes demonstrativos subjetivos. Perto de mim, longe de mim, atrás de mim. Então, eu vou utilizando esse conhecimento do desenvolvimento humano associado a uma ludoterapia centrada, focada na relação. Então, vou trazer um exemplo de uma pessoa adulta que é um autista que faz uso da ludoterapia, não fui eu que escolhi, ele entra no meu consultório, cada um escolhe o que quer, ele escolheu se relacionar através dos brinquedos. E tem uma coisa que ele gosta muito, que é a minha maletinha de médico. E, e aí teve um momento assim, acho que foi até esse mês que aconteceu isso, a maletinha estava do meu lado e ele falou para mim, pega a maletinha. Eu sabia que estava do meu lado. E uma das coisas que é importante no caso do autismo, eu ajudar as pessoas autistas a desenvolverem essa separação do eu e tu. Uma separação, ou seja, o espaço interno e o espaço interno, que senão fica muito invadido. E aí, eu sabendo dessa questão, eu falei: cadê a maletinha? A maletinha estava do meu lado, mas eu olhei para onde a maletinha ficava, né? Para quem conhece meu consultório, né? A maletinha estava atrás, ali perto da porta. Eu, cadê a maletinha? Cadê? Cadê a maletinha? E ele, tá aí, Gisela. Eu, aí onde? Eu não tô vendo. Aí ele, tá aí do seu lado. Ele apontou para mim, tá do seu lado. A gente já vinha trabalhando essa questão dos espaços em vários outros contextos, né?
Eu só tô dando um recorte para vocês. Tá aqui a maletinha. O que que é isso? Eu estava ajudando ele a se orientar espacialmente entre ele e eu e onde estavam as coisas. Isso é importantíssimo. Porque numa crise, a primeira coisa que o autista perde é isso. E aí foi muito interessante porque como tem essa questão, né, do espaço interno e externo que é difícil, a coisa que grudava assim, né, como um band-aid, por exemplo, é por isso que eu tô com band-aid, né, não aceitava em mim. Ele em mim, não aceitava. E aí a gente foi até que ele conseguiu deixar o band-aid, né? O band-aid tá em mim por isso. Tem um significado para mim esse band-aid aqui. Ele deixou ficar. Então, isso já é muita coisa quando a gente pensa em relação ao autista, ou seja, ele está conseguindo se colocar no lugar dele e ver o outro e não ser invadido por esse outro, entende? Então, respondendo a você, Thaís, foi assim que eu fui construindo. Não que eu veja isso, né? Ainda quero escrever sobre isso, mas não vejo isso. Porque, para mim, a ludoterapia, ela vai muito além de só ser um crescimento psicológico. Ela pode ir muito além se eu tenho esse conhecimento do desenvolvimento, pensando em questões do neurodesenvolvimento, como que eu posso atuar. E o desenvolvimento é muito mais rápido. Porque é da pessoa aquilo, é insight. Ela tem, então aquilo ela vai continuar. Então eu uso ludoterapia com qualquer pessoa que queira se relacionar comigo através do brincar. Né? Ludoterapia é isso. O que mais? Hoje a gente vai terminar às 5 horas, porque às 5 horas eu começo uma outra coisa. Então a gente tem 15 minutos. Temos 15 minutos. Se ninguém adicionou nada, eu vou rapidinho só falar de novo o negócio da, dela refletir, que eu achei muito interessante. Eu fiz várias anotações, eu não sei se mais alguém sentiu isso também. Eu não tenho muitos comentários sobre os outros capítulos depois, só essa questão do tom, sabe? O caso do tom. Eu achei. Capítulo 1? Do tom. Isso, capítulo 1, né? O 2. É antes da segunda parte, primeira parte. Uhum. Tá? Depois da introdução, assim, do que é ludoterapia, não diretiva e tal, ela conta o caso do Tom. Sim. É Aí porque ela conta. o Tom vai aparecer várias Ah, vezes. sim. Sim, sim. O caso de Tom, como funciona a ludoterapia, logo no início. E que é um caso de agressividade, né? Um menino antissocial, agressivo e tal. E eu fico impressionada, porque chega uma hora que eu falo, gente, é tudo tão confuso quando ele tá fazendo o teatro de fantoches, e ela não perde um comentário, ela não perde nada. Aí realmente ela conseguiu mostrar, assim, personificou, né? Tudo que a gente fala de você tem que estar presente, você tem que estar íntegro ali, né? Não pode piscar, porque ela não perdia um comentário, ela não refletia tudo, ela até comenta isso em algum momento, você não vai ficar refletindo tudo, só o que você achar pertinente, mas ela não perdia um bom comentário, sabe, dele. Eu cheguei até a escrever, gente, como ela consegue, é tudo muito confuso. Então, assim, eu fiquei impressionada, valeu muito ler essa história, pelo menos até aqui,
por essa questão, assim, dela conseguir, de uma forma muito presente, íntegra, acompanhar o que ele está contando, refletir para ele, né, parafrasear, assim, com essa compreensão, com essas palavras agregadas, para ele se ouvir, né, se entender. E, e aí tem algum momento aqui que eu ia falar que ele, na parte do grupo, quando ela faz com um grupo de crianças, eu falei, gente, é que nem tá numa sala de aula. E ela conseguia acompanhar todo mundo, sabe? Eu fiquei bem impressionada. É, assim, você lendo parece que é muito difícil. Você estando lá, para mim é mais fácil. Então, por exemplo, às vezes que eu estou lá, né? E aí, sei lá, eu peço para a pessoa gravar, por exemplo, deixa eu gravar para eu me ouvir depois e ver. Quando eu vou ler, eu disse, gente, mas nossa, parece meio esvaziado, porque você fica assim, tá, tá, tá. Só que quando você tá lá vivendo a situação, é relação, né? E você tá focada ali, né, em ajudar a pessoa a se ouvir. Você tá focada em ajudar a pessoa a se ouvir. Faz sentido, realmente. Quando você tá lendo, fica muitos detalhezinhos ali, e aquela coisa. Faz todo sentido. Mas quando você tá ali, você tá, né? Eu faço comparação comigo mesmo, né? Quando eu estou e quando eu faço uma transcrição daquilo. Por isso que dentro do meu grupo de pesquisa, no qual eu faço parte lá na PUC, a gente já não usa mais transcrição, porque ela fica esvaziada do sentido. A gente utiliza a narrativa, ou seja, aquilo que fica para você, enquanto terapeuta, da relação. Você tenta descrever, mas você traz a partir desse olhar, né? Que aí não esvazia. Porque quando você lê, e eu tento ainda, quando eu estou lendo, né? Eu tento dar uma certa entonação, que é tentando imaginar, eu me coloco, né? Como eu sou ludoterapeuta, como eu trabalho com crianças, então eu tento imaginar ali alguns tons de voz, imagino de algumas pessoas e faço isso. Tento fazer a reflexão como era feita em 1947, porque a minha reflexão seria com muito mais entonação, como, nossa, é mesmo, é isso que você... Seria dessa forma e não como ela faz. Vou dar um exemplo, sei lá, pegando, né, do trecho do tom, sei lá. Hum, quando ele fala, né, o tom fala, eu estava curioso. Aí a terapeuta fala, você estava curioso. Eu, hoje, 2025, fala, você estava curioso? O que é? Faria dessa forma, né? Mas eu estou tentando ler como eu imagino que era aquela diretriz naquela época. Então, o Tom fala, eu estava curioso de saber o que é isso, que a minha mãe tentou explicar e não conseguiu. E ela reflete só aquilo, né? Você estava curioso? E aí ele fala, de certo, bem, eu não há nada que realmente me incomode, não mesmo, eu acho. Não vou me importar com isso. E a terapeuta fala, né? Você acha que está tudo bem, que está sob controle. Aí o Tom falou, bem, é que eu não consigo pensar em nada para dizer, eu não tenho nada a dizer. E ela fala, bom, se você não tem nada a dizer, então não tem nada a dizer. Né? Eu não responderia dessa forma, nem conseguiria responder dessa forma, né? Eu ia me colocar na reflexão, mas muito mais me mostrando e não tentando ser, né, essa coisa mais só um reflexo, né? Entendi, né? Você não está querendo falar nada, tudo bem.
E eu ficaria em silêncio, né? Faria dessa forma e ficaria em silêncio. Só que ela continua, né? Se você quiser voltar na próxima quinta-feira, eu estarei aqui. Se não quiser, também. Eu gostaria que me dissesse isso na próxima quinta-feira, às 3 horas. Então, vamos entender isso daqui. Ela está dentro da escola do Tom. Quando vem todo mundo lá com as criancinhas, ela está dentro da escola. Entenderam? O contexto, ela já não está mais como era no DIBS, lá no centro de orientação. Ela está dentro da escola, porque ela fazia trabalhos tanto em escolas quanto o que a gente chama em abrigo, né? Aqui ela vai colocar tipo um orfanato, crianças institucionalizadas, que a gente vai chamar hoje, né? Como abrigo. Então, ela ia para lá, levava a malinha dela, e eu tenho a minha malinha, né? Que eu comprei em BH como uma contadora de história, tem a minha malinha fofa, que ela levava, pegava uma sala qualquer e ficava ali à disposição. Por isso que essas crianças entravam e saíam. Vocês já perceberam que as crianças entram e saem? Tipo assim, cadê a mãe dessas crianças? Não vou levar? Não, porque ela estava dentro da escola. Então, o Tom era um desses meninos da escola. E foi falado para ela, olha, tem um menino ali, rebelde, nananã, nananã. E aí a mãe falou, olha, você não quer ir lá? Não sei o quê. E aí ele estava curioso em saber o que que é isso. Falou, então você decide. E é muito interessante essa coisa da escola, porque como a mãe já tinha dado autorização, aqui a criança está muito mais livre. Eu venho se eu quiser ou não. Vocês perceberam o nível de liberdade? É muito interessante isso. Porque não é a mãe que está levando, né? Como, por exemplo, a mãe do Dibs levava. Então ela fala: se você quiser voltar na próxima quinta-feira, eu estarei aqui. Se não quiser, também. Né? Se você não quiser vir, eu também vou estar aqui. Eu gostaria que me dissesse isso na próxima quinta. Ele disse: ah, tá bom, tá certo. E a terapeuta fala: olha, se você quiser ir embora agora, você pode ir. Se quiser ficar mais, também pode. Você pode usar esse tempo do modo que você quiser. Essa frase é muito interessante. Essa frase eu uso até hoje. Você pode usar o seu tempo do jeito que você quiser. Pode brincar ou não brincar, ficar calado ou conversar. Porque como o Tom, e não sei se vocês perceberam isso, ele está na adolescência, está com 12. Ele está naquela transição entre uma parte eu brinco, uma parte eu falo. Uma parte eu brinco, uma parte eu falo. Né? E aí ele fala sim, e aí ele tira o paletó. Gente, o paletó, não consigo imaginar uma criança. Tira o paletó, tira o chapéu, deve ser algum erro de coisa, né? Deve tirar o casaco, sei lá, o gorro. E ele fala: não, eu não tô com pressa. E a terapeuta fala: ah, você quer ficar um pouco mais. Então, hoje eu trago tons muito mais relacionais. Ah, então você gostaria de ficar aqui comigo? Veja, eu já. Hum. Aí ele fala: eu quero dar uma olhada nisso aqui. Você não se importa, né? Não, olha o que você quiser. Entende? Então, tem essas variações, né? Porque, de novo, isso está lá no início, né? O próprio Rogers foi evoluindo, né? Onde o foco é a relação. Gisela, acho que a Daniela pediu para você compartilhar os autores do desenvolvimento humano que você usa. Nossa. Eu posso passar depois um, um documento que eu tenho, que eu estou juntando, porque sempre me perguntam isso, só para ter ideia, mas assim, pensando fenomenologicamente, eu vim desde Edmundo Husserl, passando por Merleau-Ponty, né, pensando aí nesse desenvolvimento. A gente pode fazer uma leitura, inclusive do Piaget,
de um olhar do tempo e do espaço fenomenológico, que foi o que a doutora Daniela Litvok, que é uma psiquiatra infanto-juvenil aqui de São Paulo, fez, que é a tese dela de doutorado. É, e vai juntando, né? Isso daí. Então, me lembre lá no grupo de WhatsApp para eu passar, porque, de novo, né? Não tem algo. Ah, esse livro aqui você vai ler e vai saber tudo. Não, né? É uma série de olhares, e eu gosto assim, né? De olhares de vários autores, de várias pessoas. Ah, olha, isso aqui casa com isso aqui vem com isso. Então você vai juntando aí em algo, né? Que seja esse desenvolvimento. Porque eu posso pensar em desenvolvimento em várias vertentes, né? Eu estou olhando naquela psicológica que vai ser o quê? Constituição do corpo, constituição do tempo, do espaço, do eu e do outro. São essas as minhas diretrizes. Inclusive, quando eu faço uma avaliação, seja em bebês, seja em crianças, seja em adolescentes, em adultos ou em idosos, eu vou me amparar nesses 5 pontos. Tem uma coisa interessante que ela coloca ainda falando do tom, que ela tenta explicar essa coisa da hora flexível, porque o tom entrava e o tom saía, né? O tom entrava, ficava, se falava alguma coisa, ele saía. Ela fala assim, olha, esse trecho ilustra vários fatores, é o capítulo 2, terapeuticamente valiosos no caso de tom. O leitor notará como foi flexível a hora de terapia. Porque lembra no caso do Gibbs, ela falou, a gente tem 1 hora para ficar aqui. No caso de Tom, era o horário de entrada, né? Estou aqui às 3 horas, acho que é às 3h15. Mas tinha essa hora flexível, né? E ele permaneceu na sala e ficou consertando os brinquedos quebrados. E aí ela falou, ele não usou isso como um meio de autoexpressão, então eu estou aqui só no modo verbal com ele, ou seja, só no que era antigamente o aconselhamento não diretivo, que é o que a gente poderia falar de uma psicoterapia com adultos ou adolescentes, né? Só no verbal, porque ele estava consertando os brinquedos e conversando com a terapeuta. Só que esse ato de consertar ou de estar fazendo algumas coisas enquanto está ali é muito precioso internamente. É quase como você está organizando ou consertando aqui fora, mas você só está espelhando o que está acontecendo aqui dentro, né? Então, eu uso muito a flexibilidade da hora também com autistas, tanto para menos quanto para mais. Qual que é a minha medida? O quanto ele me aguenta, sem se desregular. O quanto é suportável para ele estar comigo sem que ele fique cansado, sem que ele fique desregulado. É claro que com adultos eu já vou limitar aí em 50 minutos, mas esses 50 minutos normalmente é só pro forma, como a gente diz, porque na prática, às vezes é 1 hora, às vezes 1h10, às vezes vai depender muito de como a pessoa está naquele dia, né? E aí eu tenho essa hora flexível porque todo a minha grade de horários ela foi pensada para poder ser flexível a depender de cada pessoa. Então, uma pessoa que atende de hora em hora é muito difícil conseguir que seja flexível, né? Eu consegui fazer isso porque eu achava que era importante para a estruturação do autista, né? Já que a maioria das O que pessoas que é uma grade flexível, Gisela? É a cada 2 horas? eu atendo, vou dar um exemplo, pensando em coisas de 50 minutos. Então, eu começo a atender 9, aí
teoricamente, terminaria 9h50. O próximo que eu vou atender é só 10h30. Então, eu teria 40 minutos aí de intervalo. Aí, de 10h30, que terminaria 11h20, o próximo eu vou atender meio-dia. Então, esses 40 minutos é o tempo que eu tenho, que normalmente nunca eu consigo fechar em 50 minutos, porque o autista precisa, às vezes, de um pouquinho mais para, né, ter um tempo mais para entrar, e eu tenho que acompanhar esse ritmo, ainda que eu possa ir sinalizando, olha, a nossa sessão está finalizando. Mas eu tenho esse tempo em que eu posso abarcar essa necessidade de algum deles precisar de mais tempo. E que eu tenha tempo de me recuperar para o próximo. Porque eu não acho. Eu tento estar sempre bem para o próximo, né? Estabilizada, não cansada, porque eu sei que o meu cansaço vai influenciar na minha não disponibilidade com o outro. Entendeu? Então é isso que eu estou chamando. Mas normalmente isso não é o comum dentro da psicologia. Normalmente as pessoas atendem 9, 10, 11, 12. Eu não faço assim. Pensando na pessoa e pensando em mim. Eu quero sempre ser o mais eficiente possível. Lembrem-se que eu sou engenheira antes de ser psicóloga, então eu quero ser eficiente. Isso faz sentido para mim. O Ítalo colocou a respeito desse fazer vozes, agora que estou mais me soltando na terapia. Gente, eu tenho que gravar uma sessão infantil com tantas vozes que eu... Mas isso veio de Minas Gerais, né, gente? Eu fiz curso de contação de história, quando eu estava no meu momento perdida na vida. O que eu faço? Eu não quero mais fazer engenharia. O que eu faço? Eu fui fazer um curso de contação de história. Que olha só, gente. Olha o quanto que me ajuda hoje. É tipo aquela história, não querendo comparar, né? Mas pensando que o quanto que... Olha, já são 7h06, gente, eu tenho que ir embora. Mas só para eu finalizar, o quanto que você tem que estar muito ligado na sua intuição, né? Então, mesmo no meu momento mais perdido a nível profissional, eu vi lá o curso de contação de história e fui fazer. E hoje faz muito sentido para mim, na prática que eu faço, sei lá, 20 anos depois. 20 anos, eu fiz em 2006, 2007. Quase 20 anos. Bom, gente, eu preciso ir, que eu vou dar uma supervisão em grupo. Beijo. Obrigada. Boa supervisão. Bom final de semana para todas e todos. Ou seja, só para finalizar, a gente só viu o capítulo 1 e 2, né? Pois é. Beleza, vamos seguir. Beijo.